Juliana Lopes, esse julgamento vai servir de base, né, para outros, né? Vai servir, Leandro, mas é muito interessante a gente observar um Ministério Público e também uma instância acreditando e levando adiante um julgamento, acreditando na possibilidade de uma pessoa branca ser vítima de racismo aqui no Brasil, né? Nesse caso específico, que foi em 2024, a gente está falando ali resumidamente, né, de um acordo de trabalho entre um homem branco e um homem negro. Esse homem negro não recebeu, teve ali promessas não cumpridas e durante uma troca de mensagens chamou esse homem branco de escravagista. Aí o homem branco foi ali e acionou a justiça contra ele por racismo reverso. Por que não existe racismo reverso? E a justiça precisou explicar o óbvio nesse caso, por unanimidade, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. Porque isso diz respeito à condição de um grupo específico aqui no Brasil, condições de trabalho, de segregação financeira, de moradia, de perseguição. Ao longo da história, é só a gente observar quem são essas pessoas vítimas de todas dessas privações, né, que são ligadas à raça aqui no Brasil. Para a gente ter uma ideia de onde está a população negra, né, está localizada aqui no Brasil, a gente está falando da maioria da população brasileira, que também é a maioria mais pobre, vítima de homicídio, são mais mortos em operações da polícia, estão em minoria nos locais de poder, nas representações nas instituições públicas, no Congresso, no Palácio do Planalto, dentro das empresas privadas e são vítimas de vários tipos de intolerância. A gente falou de intolerância religiosa aqui no Arena há alguns dias. Então, tem aqui magistrados sendo acionados para dizer o óbvio. E tem um outro ponto que é muito perigoso dessa questão do racismo reverso não existir, mas ser discutido na justiça, que é fragilizar a história da luta negra aqui no Brasil, né? Se a gente tem medidas de reparação para essa população específica, tem uma legislação voltada à proteção dessa população que sofreu principalmente por conta da escravidão aqui no Brasil, essencialmente por conta da escravidão, não é possível que a gente tenha que discutir a possibilidade de serem vítimas também de tudo isso a população branca. Isso não aconteceu, a população branca sempre foi privilegiada nesse país. Então, temos a justiça tendo que dizer o óbvio a magistrados e também procuradores por conta de uma possibilidade de existência de algo que nunca aconteceu aqui no Brasil, que é a pessoa branca sofrer racismo. E a gente precisa entender como é que vai ser o trâmite agora dessa situação especificamente, mas chama bastante atenção termos sempre que discutir o óbvio e termos que defender a legislação que ao longo dos anos foi ali tida pela população negra, né, a duras penas aqui no Brasil.